Salve, boa tarde a todos. Estamos novamente, mais uma vez, aqui na Rádio Y3 de São José dos Campos, do estado de São Paulo, falando com todos vocês neste programa Voz da Natureza, que nós aqui falamos sobre a cultura racional dos livros Universo em Desencanto. A cultura racional, que não é religião, não é seita, não é doutrina, filosofia ou espiritismo, mas um conhecimento natural dos movimentos da natureza. E hoje o nosso assunto, nós vamos estar falando sobre o bom senso. E o que é o bom senso, né? Bom senso é tudo aquilo que a gente precisa colocar em prática na nossa vida para que a gente tenha um equilíbrio melhor com tudo e com todos. Seriam as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Ter um bom senso em tudo, né? Na nossa alimentação, na nossa vida de uma forma geral, na nossa relação com as outras pessoas. Então, o bom senso é muito importante. E às vezes as pessoas falam, mas eu tenho bom senso. Mas a gente, na verdade, para a gente falar que tem o bom senso real, a gente tem que se conhecer, né? Conhecer todos os movimentos que existem, a natureza, como que é o procedimento, cada pessoa é de uma forma. Então, nós temos que ter esse equilíbrio dentro de nós. E nós estamos, como sempre, aqui com os nossos amigos que participam sempre com a gente nos programas, que são o Júlio e o Luiz. Tudo bem com vocês, Tudo Júlio? bem, boa tarde. Luiz? Tudo bem, boa tarde a todos, salve. Nós temos um convidado hoje, também, novamente, que eu vou estar anunciando depois que eu fizer uma leitura de um pequeno trecho aqui do livro, que é do histórico, é 161, da página 112, que diz o seguinte: sempre na indecisão e na expectativa, né? Vivem todos nós. Para ver que um mortal não pode viver satisfeito. Só em saber que é um condenado à morte, sem saber por quê, só em saber que é um condenado a sofrer, sem saber por quê, não pode viver satisfeito. E sim, todos aparentam que estão satisfeitos, que vivem satisfeitos, mas isso somente na aparência. Mas, na realidade, a insatisfação está dentro do íntimo, porque todos têm sentimento, e o sentimento é feito pelo pensamento para a lapidação do pensador. Então, o sentimento é a caixa do segredo íntimo, é o cofre do segredo íntimo, onde só é guardado o que não serve, onde só é guardado o magnético. E é por isso que todos vencem, mas sim com palavras doces, com palavras dóceis. O sentimento de todos tem que adoçar o sentimento de todos. E com palavras ásperas, o magnético fere o sentimento de todos. A pessoa se sente ferida e guarda aquele mal dentro da caixa de segredo íntimo, do cofre do magnético. E por isso é que muitos acham difícil viver, porque o viver todos vivem, mas o saber viver é que são elas, né? Porque todos gostam de palavras dóceis e não de palavras amargas. É por isso é ver, ouvir e calar se vive bem em todo lugar. O bicho só gosta de palavras doces, palavras que tenham mel e não o fel. Aí ele diz na outra página, para ver que todo sofredor e mortal é digno de pena,
de compaixão e misericórdia, por ser um condenado a sofrer, condenado à morte. Nesse estado decrépito, por ser de matéria, por a matéria ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. É um estado horrível de ser um destruído pela própria natureza. Por viver sem se conhecer, por viver desconhecido de si mesmo, por viver em um mundo sem saber o porquê dele, por existir em um mundo sem saber por que existe. Se hoje, que são instruídos, ainda são como são, faço uma ideia de quando não existia instrução, como eram então terríveis e horríveis, né? Por Verdade. isso, hoje, o nosso assunto vai rolar em cima do bom senso. O que seria o bom senso? Então, vamos apresentar o nosso convidado de hoje, que ele é do Ceará. Não está? Está sem imagem? Está sem imagem. Então, ele está nos ouvindo? Ele está aí, presente? Provavelmente ele está nos ouvindo. Deixa eu ver, deixa eu colocar aqui. Pode falar com ele, tenta falar com ele aí. Alô? Aí nós vamos falar hoje com o Roberto Sampaio, do Ceará, de Fortaleza, né? Roberto está aí? Até há uns minutinhos ele estava aí, presente. Acho que é alguma coisa na internet. Algum aqui, problema técnico, né? Pode ser a internet dele também. Ele tá com Pode ser. lá. Ele deve estar com problema lá. Bem, Mas o que nós podemos, então, aqui, entre a gente, falar o que seria, né? O bom senso é a capacidade de julgar e decidir, né? Com sensatez, equilíbrio e prudência. Agir de forma lógica e responsável para os problemas que se apresentam para a pessoa. Então, ela tem essa característica de agir com prudência, com respeito, com obediência ao que lhe é ensinado, né? Uhum. E aprender a julgar tudo com o máximo respeito e prudência. Esse seria mais ou menos o bom senso da pessoa, né? É isso mesmo. O bom senso também, assim, eu vejo que tem muito a ver com a conduta racional, né? O próprio Racional Superior no livro ele coloca bem isso, né? A boa conduta, inclusive, ajuda no desenvolvimento do raciocínio. Aqueles que têm, né, um bom comportamento, um modo de agir sensato, né, de bom senso, ele tá mais propício ao desenvolvimento mais rápido, né? É claro que o bom senso ele tem também a ver com a própria formação da pessoa, né? A pessoa tem que estar assim amadurecida, já bem formada, né? Com uma boa forma de entendimento, de elaborar as coisas, né? Para poder tomar decisões, né, coerentes, para que ele possa ter um bom convívio. Sem bom senso, a pessoa, né? Nem todos terão. Nem todos têm, infelizmente, né? Pela formação da pessoa. Sem bom senso, ele é como dar socos em pontas de faca, né? Vai sofrer as consequências. O bom senso nos ajuda a tomar uma decisão, a ir num caminho mais reto, né? Para que não tenha tanta variação, tantas variantes e sofrer e lapidar além do que é necessário. Então, é fundamental. Dentro da cultura racional, a gente entende que a conduta, né, o bom senso favorece ao desenvolvimento do raciocínio. E o bom senso também é agir com a razão e não com a emoção. Muita gente se perde por aí. É isso mesmo. Vem agindo mais com a emoção porque ainda não tem a razão das coisas, né? Porque não aprendeu também. Porque você vê as pessoas, às vezes, numa discussão, né? Tá ali, numa conversa, e de repente a pessoa discorda de você. Discorda de você em algum assunto e você já vai querer também bater de frente. Isso são exemplos assim do dia a dia, né? Os exemplos corriqueiros que nós temos, né? E discorda com a opinião de um, com a opinião do outro. Então, a gente tem que ter o bom senso nesses momentos. Nós temos que ter o bom senso em tudo, na alimentação, naquilo que nós ingerimos, né, naquilo que nós comemos,
porque nós temos que ter o bom senso nas palavras, naquilo que nós vamos falar, naquilo que você não vai ferir o outro, como aqui no livro eu acabei de ler, né? O sentimento, todo mundo é regido pelo sentimento. Então, o que acontece é, no sentimento está tudo. Você fere uma pessoa, às vezes, pelo que você vai falar. Aí você pra usa o ela. discernimento, né? Então. Esse discernimento é que a pessoa tem que ter. E muitos dizem, não, eu sou o que eu sou, eu falo o que eu quero, eu penso do jeito que eu acho que tem que ser, e assim, tudo se resume no quê? Nas confusões que nós vemos por aí, de uma forma geral. Verdade. Né? Então, o importante de tudo é isso, é o bom senso em tudo nessa vida, é o caminho. Aprender a usar, né, o bom senso. Para ter o equilíbrio, né? Colocar o discernimento, saber o que é certo e o que é errado, né, Júlio? E a conduta é fundamental para atingir um bom equilíbrio. Sem conduta fica muito difícil. Tanto é que dentro da linha racional, a conduta ela vai favorecer tremendamente para o desenvolvimento do raciocínio do estudante, e ele, com o tempo, ele vai percebendo, né, que ele está mudando, que ele está sofrendo, passando por melhorias, né, por conta da conduta. O bom senso dele passa a ter uma influência, a agir mais com acertos, né? Começa a funcionar. Começa a funcionar. Eu mesmo tenho experiência por mim. O meu princípio na cultura racional, eu tinha um senso, a partir do momento que passei a ter o conhecimento racional, né, esse meu senso foi modificando. Então, o bom senso tem a ver também com a própria cultura da pessoa, o conhecimento que ela traz em si, para tomar decisões sensatas, né? Claro, Então, eu acho que é por esse caminho, né? Uhum. Deixa eu perguntar aqui, o Paulo, que é o nosso... que coordena aqui a aparelhagem aqui. Paulo e o Roberto Sampaio. Não... Está off. Está off? O que será que aconteceu com ele? Não sei, ele não consegue entrar com a câmera dele, né? Gente, vamos dar só um tempinho, a gente vai colocar uma música, a gente vai ver o que está acontecendo com ele, tá bom, gente? Tá bom. Nós vamos entrar aqui, dar um tempinho aqui para a gente poder contactar com ele. Ele está longe, está no Ceará, né? Então, quem sabe traz ele para cá. Olha aí, nesse mundo de fachada, a vida é um carrossel, é um tal de girar conta, feito abelha no mel. Cada conta é uma peleja, uma dor, uma agonia. Nesse giro que não para, falta luz, falta guia. A gente nasce no escuro, sem saber pra onde vai. O véu encobre o mundo, a verdade nunca sai. É uma busca de alegria, ilusão que faz chorar. Mas o destino da gente, o racional vai mostrar. Ei, rosário da vida que não para de girar. Nesse mundo encantado a gente vive a penar. A gente vive a penar. É tormento e agonia, o feitiço é o sinal. Só quem quebra essa demanda é a cultura racional. Vem imunização, traz a luz pra clarear, pro sofrimento do rosário de uma vez se acabar. Felicidade de barro, sem base, sem fundamento, é um sonho que se acaba, vira poeira no vento. A natureza tá doida, o tempo corre demais. Doença, perigo e medo, a gente não tem mais paz. Somos corpo de matéria, condenados ao chão. Mas a escrituração é a nossa salvação. Abra o livro, meu compadre, deixe o estudo entrar, que a energia do bem vai fazer você brilhar. Oê, rosário da vida que não
dessa demanda é a cultura racional. Lê um pouquinho todo dia e estude com constância. A imunização chega e acaba com a ignorância. É da água para o vinho, é o novo caminhar. Um corpo de luz pura que o sol não vai queimar. O mundo pode findar, mas quem tá imunizado volta lá pra sua origem, deixa o peso do passado. Ei, Rosário da vida, a solução já chegou. Rosário da vida, o universo em desencanto foi quem nos libertou. Não tem mais mistério, nem angústia, nem fim. Imunização racional morando dentro de mim. A certeza é total, a alegria é real. Rumo à planície, o nosso bem universal. Ai, 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 cor, ai, 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 Então, estamos de volta. Nós estamos tentando ver se a gente consegue falar com o Roberto. Roberto, você está por aí? Deixa eu botar ele aqui, vamos ver. Roberto, você está por aí? Caiu. Caiu de novo. Tá difícil hoje, Então hein? vamos tocando aí, né? Tá difícil hoje a gente se contactar. É. Faz uma semana que a gente vem se falando, vem combinando, mas é assim mesmo, né? Pede para ele se manifestar na hora que ele... A hora que vê você consegue. conseguir aí, Roberto, Pode você entra, tá? Não, No não. meio do que a gente está falando, pode se manifestar aí. Porque Agora ele é conseguiu muito entrar. bom. Você conseguiu entrar? Alô, Roberto? Está ouvindo a gente? Tá tentando enquadrar lá. Tá aparecendo ali a Você mesa. Estou me ouvindo, vocês estão me ouvindo? Agora nós estamos Vocês ouvindo. estão me ouvindo? Você precisa, acho que, aumentar seu Deixa eu som. mudar. Pronto, eu vou ter que botar Tá ouvindo? a câmera. A câmera está funcionando. Tá, eu vou só. A Jane está tentando me conectar. É porque alguém ela está ajudando. reversa, entendeu? A câmera. Então. É tudo, Aí assim. você não Ao por causa vivo disso, mas É manter o equilíbrio, a calma. e a gente Tô consegue. sem imagem. Sabe o que é o negócio? Se eu Nós tivesse- estamos passando o nosso tempo e a gente está por fora um pouco dessa tecnologia e a gente acaba que... Né? A hora que ele estiver estabilizado lá, a gente joga ele aqui para Ele a volta. live. Tá certo. Então, né, como diz aqui o racional no livro, que hoje que são instruídos ainda são como são, faço uma ideia de quando pronto. ainda não Pronto. existiam, como eram terríveis e bem terríveis. Vamos voltar lá. A no Jane- tempo A Jane. selvagem, né? No tempo do selvagem não poderia existir o bom senso, de forma Não, nenhuma. não tem como. Estão me ouvindo? Até os seres rudes atrasados estavam ali sendo lapidados, sendo preparados pela natureza para ter um bom senso, né? Um senso melhor, né? mais evoluído, né? Mas Então, agora que entrou a civilização, talvez fosse o caso de se exigir que tivesse bom senso, você não acha? Uhum. o momento agora é outro, né? A própria cultura, o artifício, a natureza desenvolveu o ser humano através do artifício, né? Com esse desenvolvimento, evidentemente, o bom senso foi apurado, né? Sim. Hoje, pessoas Tem uma certa mais apuração, cultas, pessoas mais cultas, né? Mais preparadas, sabem decidir melhor, sabem escolher melhor, né? Evitando que sofra contratempos, né? Golpes duros na vida, né? Porque tem um bom senso, tem uma boa formação para decidir, saber por onde ir. Com o conhecimento racional, é aprimorado, né? Esse bom senso é aprimorado, porque nos dá uma capacidade de ver a mecânica material, como ela funciona, né?
a sutileza dessas energias agindo em cima do ser humano, né, do animal racional. Então, ele, com o conhecimento racional e com o raciocínio em desenvolvimento, ele vai, né, aperfeiçoando essa capacidade de decidir, né? O senso dele vai sendo aprimorado. Isso a gente, todos nós, eu acho que constata isso, né? Depois que você se torna um estudante, depois de algum tempo, alguns anos, você vê que o seu senso muda e você já vê as coisas de forma diferente. Né? No meio racional a gente vê isso direto, né? Que a gente age pelo bom senso, né? Porque uma que já tinha, outro que aprendeu a ter mais bom senso e a verificar, né? Bom senso. Vamos ver se o Roberto já conseguiu se estabilizar aí. Roberto, tudo bem agora com você? Eu tô vendo vocês, estou ouvindo bem. Eu não sei se vocês estão me ouvindo e me vendo. Tá igualzinho. Sim, perfeito. Nós estamos te vendo. Pode falar. Pode agora, você que você fala. acha do bom senso? Qual a sua opinião sobre o nosso tema de hoje, sobre o bom senso? Oi, tá me ouvindo? Posso falar? Fica à vontade. Pode. É uma pena que eu não tenha... Alô, é uma pena que eu não tenha pego a fala completa do Júlio nem do Luiz. Eu peguei trechos, né? Porque o próprio programa, eu acho que magnético mesmo, não estava gostando do bom senso, aí me boicotava, aí dizia, recarregava, voltava a recarregar, e me tirava do programa, eu entrava de novo, todo aquele protocolo, né? Mas eu acho que compensa a gente ter persistência, né? O tema central que a gente vem falando é o bom senso, né? O Luiz discorreu aí sobre a compreensão, o Júlio também. Então, eu vejo assim, que inclusive o Tim Maia, né? O Tim Maia tem uma música que ele diz, lendo atingir o bom senso, né? A imunização racional. Então, na raiz latina, é bonus sensus, né? E nós temos à nossa disposição, da psique, os sentidos, né? Então, nós temos os sentidos, nós ouvimos, vemos, sentimos, tudo isso através dos sentidos, né? Então, daí a história do bonus sensus. Então, o bom senso, ele é inclusive para o próprio René Descartes, ele atribuiu o bom senso à razão, né? É uma faculdade de você distinguir o certo do errado, né? Bonus sensus. E o racional, inclusive, tem uma lição, vocês devem lembrar muito bem, que ele faz uma alegoria de que a cabeça é um relógio com 7 ponteiros, não é isso? Cada ponteiro ele marca o bom ou o ruim, visto que nós estamos num campo eletromagnético. Ele marca o bom ou o ruim. Então, a gente ouve isso ou aquilo, a gente acha bom ou ruim. Você, inclusive, na sua leitura, você fez essa citação das pessoas que gostam de palavra doce e tudo mais, né? Então, isso aí faz parte da captação dos sentidos. Como é que nós introjetamos isso na nossa mente, na nossa alma, na nossa psique? Porque nós vemos, né, os olhos, eles não só captam a luz, ele capta também informações de ciclos através da glândula pineal, né, que o próprio René Descartes já falava de ser a sede da alma racional. Sim, exatamente. Então, muito bom. Pode continuar, pode continuar. A internet está picotando lá. É uma coisa tão para a gente entender. A gente, quando ele diz a primeira frase, né, quando ele trouxe a cultura racional, em 1935, ele faz a pergunta: quem és tu? Que a ilusão é tanta que és incapaz de definir o teu eu. Veja que aí há uma distinção entre o eu e o tu,
certo? E ele vai mais na frente e diz, o tu é o todo visível, e o eu é o invisível, né? Então, aí nós já entramos na esfera da psicologia profunda, de Jung, em que ele vai achar um eu inconsciente, que são as memórias que a gente registrou, né? Porque quando nós vemos algo, como o racional diz, você ouve isso ou aquilo, você acha bom ou ruim, ele diz que são os ponteiros que regulam a vida do ser humano quando o relógio é normal. Mas quando ele está sofrendo de alguma enfermidade mental, vem o desequilíbrio dos ponteiros. Então, esses ponteiros são os sentidos, certo? Então, tudo que entra em nós por vias aferentes, né, é o input da computação, tudo que entra na nossa mente é registrado. E fica aquela memória, e fica aquela memória gravada, né? Então, tem a gnose, né, que é o conhecimento, e tem a gnosia, que é você saber que sabe. E como é que você sabe que sabe? Quando você consegue explicar para o outro essa ideia e ela seja compreensível. Por isso que o racional diz, lê e relê, né? Ele repete isso milhares de vezes, que nós precisamos ler e reler, porque realmente é muito interessante essa apreensão da vida. E ainda tem a percepção, né? Porque ela envolve movimento, ela entra na nossa memória por vias aferentes e sai por vias eferentes, né, que é o output, que é a ação, que é a emoção. Tudo que nós vemos e percebemos também envolve a emoção. Então, há milhares e milhares e milhares de anos, a gente vem gravando as coisas da natureza, os elementos da natureza. Nós somos um abraço da natureza, como diz os estudiosos, né? Então, tudo que nós vemos, ouvimos, está gravado, está registrado. E o bom senso é essa ilustração que você confere, né? Por exemplo, o bom ou o ruim, certo? Foi feito um estudo pela revista France para saber se existia um mal arquetípico, né? Então, eles chegaram à conclusão que doenças e catástrofes eram considerados mal, né? Doenças e catástrofes. Então, tudo isso porque a natureza, como diz o programa, Vozes da Natureza. Eu achei fantástico esse título, porque ele diz tudo, né? A natureza, o racional fala, a natureza fala através dos seus feitos. Tudo que tem vida fala. A flor fala, canta, a venenosa é brava. Então vem um estudioso e faz uma aplicação do polígrafo na flor e vê que ela tem reações. Então tudo que tem vida fala. E os seres humanos falam porque está tudo aí no astral, está tudo aí, como se diz hoje na gíria, está nas nuvens, né? Embora a gente saiba que as nuvens não é nuvem propriamente dita, é uma memória, né? Então eu achei fantástico o nome do programa de vocês, Vozes da Natureza, porque a cultura racional, que é o nosso propósito de divulgar essa razão, o próprio Descartes, ele dava a palavra bom sensos, Roberto, o sentido de razão, de tirocínio, você viu, primariamente, registrava aquilo como uma coisa ruim, porque ele queimava, ele destruía, né? E aí ele pegou o fogo. Oi. Estou lhe ouvindo. Roberto, eu só queria que você enquadrasse seu rosto melhor. Continua? Está me ouvindo ou não? Estou te ouvindo, só o seu alô, rosto. Alô, minha gente do Astral. Diga. O seu rosto que estava... eu estou aparecendo. Fora de forma. É milagre da tecnologia. Pronto, eu vou tentar. Por isso que eu queria manter o celular no pedestal, porque eu não fico mexendo com ele, né? Eu posso botar no pedestal, assim, para ver se eu não fico mexendo? Deixa ele paradinho aí. Vamos ver. Melhorou? Melhorou? Melhorou, mas pode falar, porque é legal a tua... Vocês estão me ouvindo? Sim. Hã? Sim, estamos ouvindo Será você. que eu botando mais perto dá certo? Melhor, eu quero ver a gente. Isso, enquadra seu rosto e fala com a gente. Sim.
Então, nós estamos Beleza. falando do bom senso. Isso. Como eu disse, o Descartes, ele usava, pronto, ele usava o bom senso no sentido de razão, tá entendendo? Então, o bom senso, a cultura racional diz, lendo a música do Tim Maia, lendo atingir o bom senso. O que é o bom senso? É a razão, é você saber discernir entre o positivo e o negativo, né? Que é uma evolução da própria natureza, da própria criação, a razão, né? A epítome, daí a glândula pineal, pineal é um apelido, né? Na realidade é epífise, é uma glândula de natureza superior, epi e physis, né? Phys é natureza. Então a glândula epífise é a glândula da razão, é a glândula do bom senso. Eu escutei recentemente um programa de uma educadora psicóloga, eu acho, Aline Câmara, que ela faz uma crítica ao uso do bom senso, da palavra bom senso, certo? É uma crítica que ela faz, como estudiosa, admiro muito as colocações dela, mas ela faz uma crítica à palavra bom senso. Veja que a cultura racional também usa a crítica à palavra quando se diz que usam a consciência como uma desculpa dada para suas conveniências. Então, muitas vezes a pessoa usa a palavra bom senso no sentido de alimentar a ideia dele. Não é bom senso você me processar, não, entendeu? Não é bom. Ele está dando um sinônimo ao bom senso, mas o bom senso em si é a capacidade de discernir o certo e o errado, né? Exatamente. O que é mais lógico, o que é mais, como é que se diz, aceitável, né? Porque nós viemos há milhares e milhares e milhares de anos formando a nossa consciência. Nós estamos formando uma consciência. A história de ciência e consciência é uma palavra híbrida. É muito importante a gente ter noção da etimologia, né? Sim. Consciência é com a ciência. Então, quando a pessoa fala que tem consciência, eu quero saber em que nível é a consciência que ela tem. Porque ciência é muito amplo, né? Então, tem a ciência esotérica, tem a ciência exotérica. Então, a consciência é quando você toma o contato com toda essa origem que a cultura racional nos traz, nos mostrando a razão da origem da vida, de onde tudo veio, como vai. Inclusive, eu estava aqui com o 8º do histórico, em que ele fala a relação de recursos conhecidos e desenvolvidos pela cultura racional. As lendas do mundo antigo, como diz o racional, criaram as seitas, as doutrinas, as religiões, e nós estamos aqui de unir o verso, porque existe a confusão, a mistificação, as lutas egóicas. Né? É verdade. Mas o Roberto, ele tocou num ponto bastante interessante. Querer ser maior do que o que é, porque eu Roberto, vocês. Está me ouvindo? Isso nós vamos falar um pouquinho agora aqui, o pessoal aqui na nossa mesa. O Roberto tocou num ponto interessante, né, que o bom senso, a gente entende dois lados. Estou ouvindo. Tem o bom senso elétrico, tem o bom senso magnético. E dentro do eletromagnético, todo esse nosso bom senso, que a gente chama de bom senso, é um bom senso aparente, né? Aparente. Ele serve até um certo ponto. Né? Ele também nos lapida, né? Lapida o ser humano de todas as maneiras. Com o conhecimento racional, tanto é que o Tim Maia, na música dele, diz, né, lendo, atingiu o bom senso. Ele está se referindo ao bom senso já talvez racional. Sim, que é o bom senso que vem através do desenvolvimento da máquina do raciocínio. A gente não pode colocar essa música dele aqui, mas essa música diz tudo, né? Sim. Ele diz, já virei calçada maltratada. E na virada quase nada me restou a curtição. Já virei o mundo quase mundo. E no instante, num segundo, esse livro veio à mão. Exatamente. Então,
ele fala, já virei, né? Ele teve nesse momento uma sensação, né, de descoberta, né, que provavelmente era realmente, o senso dele antes da cultura racional estava completamente errado, levava ele para sofrimento grande, né, erros e mais erros, né? Exatamente. Com o conhecimento racional houve um lampejo ali de uma nova luz, uma nova forma de encarar a vida, né? Já é o bom senso racional. E esse bom senso racional vai se completar quando o raciocínio estiver funcionando. E o Roberto citou uma coisa importante também, que ele falou que muitas pessoas usam o que ela acha que é bom senso para provar o valor dela, né? Para se beneficiar, para né, trazer se os louros para si. Se justificar. Mas isso é próprio, vezes, né, do animal racional que não se conhece, né? Como o Roberto falou, que as primeiras palavras do racional superior, quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu. O senso, neste momento, do ser humano é um senso ainda fraco, deficitário, né? Não é um senso que consiga levar ele a novas descobertas, né? A alcançar um auge, um estado superior. E só realmente com a cultura racional é que vai haver essa mudança real no bom senso. Roberto tá nos ouvindo? Tá aí? Roberto? Roberto está nos ouvindo? Será que ele sumiu de novo a internet dele? Alô, Roberto. Roberto. Então, inclusive, essa música do Tim Maia chama Bom Senso, né? Então, ele diz, até atingir o bom senso, né? Lendo né? o livro Universo em Desencanto. Porque aquele que não tem o bom senso ainda, lendo o livro, ele vai aprender o que é o bom senso e vai colocar isso em prática. E é o primeiro estágio do bom senso. Ele já teve o contato com o conhecimento, já mexeu no bom senso dele, né? Para melhor. Evidente que teria que vir ainda, né, a constância na leitura, né, intensificar, né, se aprimorar no conhecimento para chegar no bom senso, no ápice, né, do bom senso, que é o equilíbrio total. Esse aí, ele talvez nem use mais esse recurso, essa palavra de bom senso. Ele é consciente. Ele não tem mais bom senso. Exatamente. Consciente racionalmente. Ele vai ter o equilíbrio e manter esse equilíbrio, vai manter a calma para poder encarar os seus problemas, né? Se escolher o que é o melhor para aquele determinado problema. Porque as pessoas falam, como você vai falou, ter equilíbrio. As pessoas falam em consciência, mas não sabem o que é consciência de verdade, né? Eu falo, eu sou consciente do que eu estou fazendo. Sim. Mas aquele lance. Ele acha, né? Ele acha que é de acordo com a vontade. O Roberto voltou? Será que ele está ouvindo a gente? Bom, deixa eu perguntar para o Paulo aqui se tem o pessoal interagindo com a gente e se tem alguma pergunta, né? Se tem comentários. Tem sim, o pessoal está participando aqui, né? Deixa eu só colocar aqui assim, fica melhor. Isso, deste jeito, tá? Eu separei alguns comentários, são muitas pessoas que estão participando, né? Tem 400 pessoas na live. Eu separei aqui 4 comentários, né? A Sônia Valdeniz diz, Tim Maia fez uma música racional sobre o bom senso, que é o que vocês estavam conversando aí, né? A Sônia Regina, ela diz o seguinte, é fundamental que o animal racional busque a conexão com a imunização racional para viver com sabedoria, equilíbrio e bom senso enquanto estiver neste plano material, que é eletromagnético. O Prosa de Minas, ele diz assim, né, no 171º volume do Histórico dos Livros do Universo em Desencanto, e assim, todos aparentavam que estão satisfeitos, que vivem satisfeitos, mas isso somente na aparência, mas na realidade a insatisfação está dentro do íntimo, porque todos têm sentimento e o sentimento é feito pelo pensamento para a lapidação do pensador. Só uma pausinha, Paulo. Esse bom senso aí é o bom senso do eletromagnético, né? O bom senso do eletromagnético leva ele a interpretar errado também, né? Ele fala que ele está inconsciente. É o estado ainda de inconsciência. Mas isso aí, pode seguir, Paulo. A Sônia Valdeniz está falando, diz o seguinte, falando sobre o bom senso,
A calma é a maior arma contra o magnético. A paciência é tudo. A persistência é o que valoriza o aparelho e depois vem a recompensa. O tempo é o remédio para tudo no lugar certo. O bom senso pede a calma, né? Isso a gente já aprende também no conhecimento, né? Aí calma é tudo. Deixa eu só registrar umas pessoas que estão passando por aqui. Elizabeth Teodoro, Lourdes Correia, Antônio Viana, Prosa de Minas, Sônia, a Marta Viana está falando aqui, salve, está dando boa noite a todos. Boa noite, não, né? Está dando boa tarde a todos. O Valdo Viana. Francisco Mascarenhas está dando aqui um salve. Salve de Piauí. Né? Rádio na Cultura e TV. É isso aí, Racional Cultura e TV. É isso aí. É o Wilson. Racional é o Wilson Figueiredo. TV. É isso daí. Salve, Wilson, se você puder dar uma ajuda para É lá da Suécia, Roberto. né? Porque está meio complicado. O Valdo Viana, a Aurenita Silva, deixa eu ver quem está colocando aqui. Isso aqui já falei. Deixa eu ver aqui, passando. É isso daí. Praticamente a galera, é Sônia Regina, o pessoal comentando bastante. O João da Silva, Elizabeth Neves, eu já comentei. Deixa eu ver se tem mais alguém que entrou aqui. Por último, a Neuza Freitas Bahia, salve Sueli, salve bancada, salve a todos os ouvintes. Salve. Neuza Freitas também está entrando aqui. Heraldo Martins, saudações, né? E que estou assistindo aqui e compartilhando. É isso daí. Curta, comente e compartilhe, né? E o Roberto, como é que tá? O Roberto, eu estou vendo ele aqui, está na telinha aqui, tá? Roberto, você está ouvindo? Já podemos falar de novo? Pois é, eu acho que ele bugou. Ele está com dificuldade lá de. A internet lá está travando lá, a internet dele está travada. Nesse momento, a internet dele está travada. Então, né? Vamos seguir por aqui. O Wilson de Figueiredo, pelo WhatsApp com ele. O Wilson está falando, tentei entrar em contato com ele pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, está difícil, né? Você tem um bom senso até onde sua consciência alcança, de acordo com sua evolução, diz a Teresa Teodoro. Verdade, verdade, é isso mesmo. Dentro do eletromagnético, né, Sueli, fica difícil, né, Luiz? Dentro do eletromagnético, ter um bom senso, né, que seja satisfatório, né? Tem os magnéticos, as pessoas, né, com a carga magnética, já na formação, o bom senso dele vai ser algo terrível, né? Dificilmente poderá se esperar um bom senso de um ser feito pela energia magnética, né? Exatamente. O feito pela parte elétrica, né? Que tem mais carga elétrica nele, na formação dele, esse já tende a ter um bom senso mais equilibrado. Mas ainda tá tudo dentro das aparências, né? Fora isso, somente a cultura racional para elevar a uma consciência superior, a um estágio onde ele possa dizer que agora ele que aí a gente vai entender como funcionam, né? As energias, essas duas energias, a elétrica e a magnética. Pessoas que têm mais força ligada ao campo, a essa energia magnética que comanda mais ele, né? Como diz aqui, cada um é formado dentro de um momento que está regendo mais aquela energia, né? Sim. Que nós somos um centro astrológico, que a gente é ligado às 7 partes. Às 7 partes, nós somos influenciados por tudo isso. Então, tem as pessoas que são mais ligadas a essas cargas magnéticas, e tem elas muito fortes no corpo, e tem as que têm a parte mais elétrica, pessoa mais suave, mais boa, mais compreensível, né? Então, por isso que a gente fala, enquanto não se conhecer direito, saber realmente a influência de tudo isso no nosso corpo, né? Nesse corpo eletromagnético, fica difícil de você ter um equilíbrio. E a energia racional, ela é que tem a capacidade, né? Pelo desenvolvimento da máquina do raciocínio, de neutralizar a ação dessas duas energias no vivente. Primeiro ela equilibra e depois ela domina. Ajusta tudo, né? E neutraliza todo esse comando eletromagnético que é natural da pessoa. Exatamente. A pessoa é formada por essa carga magnética, ele vai ser mal. Né? A outra com a carga elétrica já é um bom aparente, como diz o racional na obra, né? E agora com essa entrada aí essa nova fase que nós estamos passando, que é a fase racional,
a natureza sendo comandada pela energia racional, a gente vem sempre falando aqui do enfraquecimento, né, dessas outras duas energias, a elétrica e a magnética. Então, aí entra numa confusão total, a pessoa não sabe exatamente definir, como ele falou aí, o que é o bom senso, né? Ele acha que o bom senso é aquilo que é o melhor para ele, que está, como se diz, fazendo com que... Guiando ele, né? Guiando, dirigindo, ele, comandando. dirigindo ele. Então, por isso, a necessidade da gente se ligar nesse momento na energia regente da natureza, que é a energia racional, a energia própria do animal racional, a energia que formou tudo isso, né? E que agora a gente está retomando essa energia para que a gente possa, dentro desse bom senso, que é o se conhecer, né, a gente poder tomar o nosso caminho de volta e a gente poder ser um ser humano, um ser mais equilibrado, um ser que entende, procura entender tudo, porque aí sim, através disso, nós vamos ter a verdadeira paz, a união, a concórdia, né, universal, porque sem isso não tem. Cada um acha que é de uma forma, é assim que ele pensa, é o que está certo, o outro acha que é a forma dele, e nós ficamos todos nesse desequilíbrio, ninguém entende ninguém. Mas, de qualquer forma, quando a gente olha para o passado, né, quando a gente olha lá para o tempo dos selvagens, ou antes ainda, o tempo dos monstros, houve uma evolução, né? Houve uma evolução que o ser humano hoje mesmo, apesar dos problemas que ele carrega, né, do desequilíbrio que ele demonstra ter, essa evolução ocorreu, né? E o bom senso foi apurado, né? Hoje o comportamento humano já é bem melhor, né? Tem os maus, mas tem os bons também, né? Então isso cria uma condição humana mais evoluída. Ele aprendeu a usar um bom senso. Exatamente. E a natureza preparou esse bom senso para chegar agora a reconhecer, né, o que é o certo mesmo, né? O que pode, de fato, corrigir completamente e eliminar todos os males que afligem um ser humano. Bom, e o Roberto voltou? Roberto? Está me ouvindo? Roberto Sampaio? Mas continua travado. Infelizmente, um problema técnico lá com ele. Porque a gente... É uma pena, porque nós conversamos a semana toda, né? E ele tem muita coisa para apresentar, muito... Ele está muito bem evoluído. Bem embasado, né, no assunto. Foi uma pena que não deu certo, mas a gente sabe que as coisas funcionam desse jeito mesmo, né? Tudo interferência do nosso aqui aparelho eletromagnético. Então, com a entrada da energia racional, a energia eletromagnética ela veio definhando, veio enfraquecendo. Nesse enfraquecimento da energia eletromagnética, enfraqueceu o pensamento. Então, tudo que vinha colocando para o ser humano uma melhoria, até no bom senso, começou a estancar. Regredir, né? A regredir. Então, é necessário que com essa obra Universo de Desencanto, ele voltar a ter aquele bom senso e suplantar aquela fase que ele estava já, né, para uma fase melhor de bom senso. Então, aí ele vai aprender o que é o bom senso na prática e na teoria, e aprender mais coisas lendo o livro Universo de Desencanto. E mesmo, né, já o estudante de cultura racional, aquele que já iniciou o estudo da obra toda, ele ainda tem um período, aí, uma fase à frente, né, para se conduzir, e esse bom senso dele ainda vai passar por ajustes, né, porque mesmo com o conhecimento racional na mão, a gente ainda está sujeito a alguns erros, né, alguns desvios de comportamento, né, por conta desse bom senso que ainda está sob a ação do eletromagnético, né? Por isso que o racional insiste, né? A leitura é o tudo, né? Ler, estudar, colaborar, né?
para que possa levar esse conhecimento para a humanidade. Esse é o bom senso do estudante de cultura racional mais importante hoje, no momento. E aprender a usar a prudência, né? Que é evitar excesso e agir com cuidado para não prejudicar os outros. E a gente mesmo se policiar no nosso comportamento, parar, rever. O que eu estou fazendo é certo? Entendeu? O que eu estou lendo, eu estou seguindo? O que está escrito no livro é isso que eu estou acompanhando? A obra está pronta, né? Será que nós estamos agindo dentro daquilo que é o certo fazer? O que é o certo? Hoje nós já temos condições de saber o que é o certo e o errado, né? Porque antes de conhecer isso, a gente não sabia. O certo era de acordo com o que a gente achava que era certo. Mas hoje nós temos condição. Todo mundo tem condição de saber, de ler e de entender, interpretar. Se ele só estiver lendo, correndo e não prestando atenção no que ele está lendo, ele não vai chegar a conclusão nenhuma, não está aprendendo nada. Então, como diz o racional superior, esse conhecimento, ele não tem ninguém te orientando, ele já está tudo aqui no livro, porque o nosso ser já nasceu com essa faculdade, que é o raciocínio, para você ler e já receber essas orientações que vêm de um mundo superior. Nossos aparelhos já são preparados para isso, conectados a isso. Então, nós não temos templo, sinagoga, casa de pregação, né? Necessidade de frequentar local nenhum, porque está tudo aqui. É no livro Universo em Desencanto. Então, com o estudo, nós temos condições de chegar onde nós temos que chegar, porque a gente está pronto, nós já fomos feitos, a natureza já foi feita assim, para que a gente pudesse vir evoluindo e chegar nesse ponto, né? Sim. Do conhecimento. Além do que, né, o conhecimento está no livro a todos, né, disponível a todos, a qualquer ser humano. Uns com maior capacidade de entendimento, né? Claro. Porque está escrito, tanto é que o conhecimento é bem repetido, né? Porque ele tem que atingir a todos os seres humanos, né, de todos os níveis. Agora, entre os estudantes de cultura racional é natural o relacionamento e uns ajudando aos outros, porque quando nós falamos de cultura racional numa roda de conversa, estamos falando de cultura, né, ligado à energia racional, e um ajudando o outro no entendimento. Meu exemplo, eu tive que, por um período do início, tive que ter auxílio de outros estudantes para que eu pudesse compreender melhor aquilo que eu estava recebendo. Sim, Então, isso também é natural, o convívio, o relacionamento, e buscarmos nos ajudarmos uns aos outros até no entendimento. É que até entre nós tem os mais evoluídos que aprendem a entender da melhor forma possível um assunto, né? Acaba ajudando o outro que tem uma dificuldade ali para entender. Mas isso é normal, isso faz parte do relacionamento humano. Todo estudo sempre foi assim. Faz parte. Nós temos mas nós temos que entender que assim, cada um tem seu tempo, né? Nem todos são iguais. Cada um tem seu tempo e não há necessidade de pressa, né? Como diz o racional superior. Sim. É ler e entender, e cada um tem seu tempo. Mas alguns precisam de ajuda um do outro para poder ter uma compreensão, porque faz parte, o intelecto da pessoa, às vezes, ela tem uma dificuldade de uma interpretação, então é natural que você recorra a uma outra pessoa, um estudante, para debater sobre aquele assunto e acaba ajudando, né? Opa, agora entendi o que essa frase, essa lição está passando. Hoje nós temos assim a facilidade de ter muitos programas de cultura racional, né? No início a gente que não tem tinha. essa função. Que tem essa função de ajudar no entendimento também. Que é o que a gente está fazendo aqui. Nós não somos professor de nada. A gente também está aprendendo e a cada programa a gente aprende mais, né? Também. Aí tem estudantes também que aprendem o básico, estudantes bem simplesinhos, que pega o básico da coisa, pelo básico ele vai desenvolvendo também. Eu estava vendo uma coisa que até nesse último programa que a gente fez, que o Wilson participou, que nós falamos sobre vibração, eu comecei também depois a analisar uma coisa, tão simples. Nós é que complicamos tudo. Como ele diz no primeiro volume, a confusão é dos confusos.
né? Porque se você realmente parar, isso aí a minha avó já falava, entendeu? Minha avó era uma pessoa que veio morou muito em fazenda, em sítio, em chácara. Então, eles assim, pelo todos os movimentos ali da natureza, eles estavam completamente ligados nela. Por exemplo, a hora que escurecia era a hora que ia dormir, né? A hora que o galo estava cantando era a hora que era para acordar. Sabia se ia chover, se não ia chover. Ligar mais da natureza, né? E as coisas simples, você vibrar naquilo que é da natureza, naquilo que é natural. Cada um adequado ao... Porque nós sumimos disso, nós paramos de vibrar na natureza, a gente esqueceu. Não, a gente mas vive totalmente o progresso no artificial, quem trouxe foi a própria natureza, que desenvolveu essa parte do artifício, porque Sim, também tinha que tirar aquele que estava ali isolado, lá na área rural, né? Ela teve que fazer todo esse processo de desenvolvimento artificial, o desenvolvimento fazendo artificial parte de uma tal forma que o bem mais estudado na vida, ele encontra dificuldade de conhecer cultura racional, porque a mente está tão cheia de informações, muitas das quais mentirosas, né? Que ele tem que fazer aquela depuração para entender o livro. Um ponto que eu achava até interessante, que o Racional fala que a natureza eliminou os selvagens para colocar os civilizados, dar lugar aos civilizados. E o civilizado já veio com uma força maior do artifício, trazendo o artifício. Então, é uma fase dando lugar à outra. Sim, né? Então, mas a gente vê natural hoje a gente chegou nesse ponto que nós estamos, no auge da tecnologia, que não tem mais o que inventar, né? Cada coisa que aparece todo dia, que você vê hoje que todo mundo, a solução seria voltar para trás, entendeu? Seria mais... você vê que já é difícil. Já teve 2 fases no mundo, foi assim, chegou nessa condição civilizado, teve que retornar tudo de novo. Foi extinta. Foi extinta por 2 vezes, e essa é a terceira. Mas está dando certo porque veio a cultura racional. Mas você não percebe que a gente percebe assim que a própria natureza está... As coisas estão tão difíceis no meio, principalmente nas cidades grandes, nesses lugares... A lapidação está pegando. Está tão forte que as pessoas, a tendência é... A maioria, eu quero morar numa cidade pequena de praia, outra eu quero morar numa cidade pequena de montanha, de mata, de não sei o quê, porque não está mais aguentando o peso da lapidação. Mas isso também, esse retorno a áreas mais tranquilas, né, área rural, por exemplo, não vai favorecer o desenvolvimento do raciocínio. Não porque vai. Porque o raciocínio, quando a gente atingir esse nível do raciocínio desenvolvido, o artifício vai ser neutralizado. Tudo que a gente usa do artifício não será mais necessário. A nosso contato com a natureza será maior ainda, de uma forma ampla, né, sem nenhum bloqueio. Vai ser uma mudança total. Esse aqui é um assunto que vai longe, né? Mas o que você falou é uma busca que o ser humano está tendo em recorrer aos lugares naturais, mas em contato com a natureza, ele mesmo talvez você tenha uma vida melhor. Mas ele não vai se encontrar racionalmente também se não tiver o contato com a energia racional através do livro. Mas ele vai começar a observar e a sentir melhor, né? Sim. E aí ele vai começar a ver que existe Tanto é que o Racional coloca no livro que as pessoas procuram os lugares, né, rurais por uma condição de vida melhor. Ele coloca isso também no conhecimento, tem, né? E também para ler o conhecimento é melhor numa fazenda. Mas, infelizmente, nem todos podem chegar, não tem condições de querer retroceder. Tanto é que tem custo, né? Tem uma série de fatores. Não, sim, mas a cultura... Hoje nós estamos num ponto que a gente não tem saída. Por isso que ele diz... Ler em casa mesmo, você não precisa ir em local nenhum, é você pegar o livro e lá na sua casa, você é atendido, você em tudo que você precisar, porque a energia racional, que é a energia do seu natural, está aí para te beneficiar em tudo que você precisa. Você imagina uma pessoa com raciocínio desenvolvido, como coloca o racional superior, né? É uma pessoa com grande capacidade, a alimentação é mínima, ela levita, ela se comunica naturalmente pelo poder do raciocínio, que se comunica com qualquer um em qualquer lugar, e você pode estar em qualquer lugar do mundo, né, sem precisar de se deslocar
a esse local nós vamos fisicamente. chegar lá, nós vamos Então chegar lá. tudo naturalmente vai mudar, né? Não Sim, vamos precisar mais de nós vamos celular, chegar nem lá. de carro e nem de recursos Mas do existe um artifício. tempo, nós estamos Até chegar falando lá. o momento Por atual, enquanto né? é assim, O né? momento ainda é Ó, o assim. Paulo aqui está gostando dessa ideia do raciocínio desenvolvido, hein? É Já isso aí, pensou, Paulo? Sem precisar de celular, não precisar de se alimentar muito, não correr atrás do dinheiro e uma infinidade de coisas que o ser humano, né, faz hoje para poder sobreviver. E essa luta, né? Está Vivemos levando nessa todo luta mundo tremenda. para ainda Vai levar para conseguir isso salvar mesmo. alguns aí, ainda levando para esse lado. Mas, gente, que pena que a gente não conseguiu hoje ter completado esse trabalho com o Roberto Sampaio, porque é uma pessoa assim que poderia estar falando bastante sobre esse Mas assunto. o pouco que ele falou foi o bem que ele elucidativo, falou né? vai ficar bem Muito gravado bom. aqui, a gente Contribuiu vai bastante. poder utilizar esses cortes também depois, né, Paulo, do que ele falou, para a gente poder estar jogando aí durante a semana. E os que né? nos acompanham também pelas redes sociais, né, também Sim. contribuindo aí com os comentários, né, falando desse Sim, assunto. vocês ajudem Isso é a importante. compartilhar, curtir, né? Comentar, compartilhar com a gente, porque nós temos que levar esse conhecimento a todos, que é o momento, porque a fase mudou, as pessoas estão sentindo a mudança de fase, mas não sabem o que está acontecendo. Então, muita gente em desequilíbrio, que nós sabemos disso, e está todo dia aí mostrando, e a gente precisa atingir esse ponto, essa evolução. Vamos ter um bom senso racional. Vamos né? ter o bom senso racional, né? Então, eu gostaria de agradecer vocês todos que participaram com a gente do programa hoje, e mais uma vez convidando para estar junto aí na próxima terça-feira. Teremos também mais convidados. Agora a gente tem convidado bastante gente para participar, já tem uma agendazinha aí, mas nós agradecemos. Amanhã nós temos o programa do Brasil para o Mundo, na Web Rádio União Racional, e a gente espera contar com todos vocês lá. Aliás, todos os dias da semana tem de segunda a segunda. Tem também a live Atina nas quartas-feiras, sim. amanhã à noite, a partir das 20 horas no YouTube. Tem bastante programa, né? Tem bastante programa. Então é isso, gente. Até a nossa próxima terça-feira com todos vocês. Um salve geral para todos. Salve, salve. E até a próxima. Salve. Salve. Até mais. Você acabou de assistir o programa Cultura Racional. Livros Universo em Desencanto com Sueli Simão. Até a próxima! Não esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Obrigada!